Sr. Presidente, Srs. Presidentes, queria cumprimentar em nome da bancada novamente a delegação do SES, Sr. Presidente. Nós consideramos que há aqui uma parte de um parágrafo que eu acho que é fundamental ser citado para se perceber e para enquadrar aquilo que é as perguntas que queria colocar. Na página 7 do parecer do SES diz que o SES considera assim que, para além de reconhecida necessidade de consolidação orçamental, não percebi, sobre o Orçamento de Estado. A proposta de Orçamento de Estado para 2012 deverá ser também avaliada pela forma como contribui ou não significativamente para a criação de bases para uma economia competitiva, para o crescimento sustentado do PIB e do emprego e para melhorar as condições sociais. É evidente que parte das respostas destes critérios para avaliar o que é um Orçamento de Estado no cumprimento dos objetivos que o SES considera, o próprio parecer indica que, em relação às medidas propostas, o SES não pode deixar de expressar a sua preocupação perante a opção assente no corte nas despesas com pessoal e nas despesas de prestações sociais, que correspondem a 80% da diminuição da despesa, que, conjuntamente com o agravamento dos impostos, terá efeitos adversos, quer em termos económicos, quer por via da quebra de consumo e do aumento de incumprimentos financeiros por parte de muitas famílias, quer também em termos sociais, com uma forte quebra de rendimentos de trabalho, sobretudo da administração pública e do setor empresarial de Estado e pensionistas. E também alerta ao SES, e muito bem, na minha opinião, para o problema da quebra da proteção no desemprego e as consequências sociais que aqui estão. Portanto, um dos critérios que é a melhoria das condições sociais, esse está claramente comprometido, uma vez que este Orçamento de Estado tem 80% da sua consolidação orçamental via num corte das pensões e no corte do salário dos trabalhadores, que nós consideramos um roubo descarado, que irá ter consequências significativas sobre o ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Outra medida que aqui é colocada é a questão do crescimento do PIB e do emprego. O próprio Orçamento de Estado responde que é um orçamento falhado. O PIB vai retrair-se, o desemprego vai aumentar significativamente e, portanto, este é um orçamento, nesse ponto de vista, também redondamente falhado. Portanto, chega o único argumento a única perspectiva de avaliação que sobra aqui analisar é as questões da competitividade. E relativamente à competitividade, é curioso que o SES diz na página 17 deste parecer que, com medidas favoráveis para as empresas, o SES registra apenas a aceleração dos procedimentos necessários à obtenção de isenção do IVA nas exportações. Diz também que mais meia hora não é um fator assim tão importante e, portanto, eu queria que se abordasse aqui a perspectiva, a mistificação que o Governo apresenta sucessivamente aqui neste Orçamento de Estado e nas discussões que faz aqui na Assembleia da República, que é por via dos custos e dos cortes e o agravamento do fator trabalho que a nossa economia vai ser competitiva. Porque para o Governo o único caminho para a competitividade é malhar em quem trabalha, em agravar as condições sociais, é roubar parte do salário, é empobrecer quem trabalha, é cortar em direitos que foram conquistados com o 25 de Abril. Esse é o caminho para a competitividade a nível do Governo. E, portanto, eu pergunto se o SES considera ou não aceitável e se é possível que o caminho para a nossa competitividade seja o aproximarmos de países de terceiro mundo no que diz respeito a direitos laborais e a direitos sociais, se esse é ou pode ser o caminho da nossa sociedade. Aliás, o próprio parecer diz que o SES entende que a proposta de lei de Orçamento de Estado devia conter medidas que substanciassem verdadeiros fatores de competitividade para as empresas. A verdade é que não o faz e, portanto, na nossa opinião, este caminho de agravar a exploração de quem trabalha, mais meia hora de trabalho de graça, menos proteção social quando está no desemprego, que leva a maior precariedade e a maior exploração, não é, na nossa opinião, um caminho aceitável, nem resolve nenhum dos nossos problemas. E, portanto, eu pergunto se não terá um impacto muito mais significativo para a competitividade da empresa, por exemplo, o agravamento do gás e do IVA, o IVA sobre o gás e a eletricidade para a nossa competitividade, se não tem ou não mais impacto na nossa competitividade as questões
se não decorre também com maiores impactos para a nossa economia as questões que decorrem dos os cortes em certas prestações sociais e em salários, se isto não vai refletir-se também em quebras de consumo na nossa economia interna e isso não terá também quebras acentuadas na competitividade e no crescimento da nossa economia. E, portanto, a pergunta visa não uma abordagem específica sobre as medidas de alteração à legislação laboral, mas num contexto de análise global, se consideram que o caminho que está a ser traçado pelo Governo de ataque a quem trabalha e de aproximação a países em vias de desenvolvimento no que diz respeito à legislação laboral e à proteção social, se é caminho para o nosso desenvolvimento ou se é preciso encontrar, efetivamente, outros caminhos e outras respostas que não sejam estas.